creio que os cardeais brasileiros é um número também relativamente não muito grande, mas é um número muito maior do que muitos outros países. Então nós temos aí o cardeal do Rio de Janeiro, o cardeal de São Paulo, o cardeal de Porto Alegre, o cardeal de Brasília, o cardeal de Salvador, o cardeal de Manaus, o cardeal daqui da Cúria Romana, o João Braz de Avis. Então nós somos 7 cardeais que representam, aliás, não somos 7 cardeais que representam o Brasil neste conclave agora que deve eleger o novo Papa. Eu sou cardeal, mas sou arcebispo emérito de Aparecida e, além disso, estou acima da idade de 80 anos que se requer para participar de um conclave. Estou com 88 anos já feitos. E nós temos aí a Itália em primeiro lugar, né? Com o número de cardeais. Creio que depois Estados Unidos, Alemanha e outros países também. Mas se compararmos o número dos brasileiros com os cardeais também presentes de muitos outros países, nós temos um número um pouco maior do que outros países, por exemplo, da América Latina, também da Europa, mas está mais representado, sem dúvida nenhuma, a Itália, né, em primeiro lugar, depois os Estados Unidos e, é claro, alguns países da Europa. É muito difícil dizer, viu, quem será o futuro Papa. A gente sabe que hoje o número de cardeais é um número bastante grande, dos que participam do conclave, são 135 cardeais, a maioria deles nomeados pelo Papa Francisco, né, 80% nomeados pelo Papa Francisco, e muitos deles também ainda não muito conhecidos, porque vivem em regiões muito distantes, né? Como a gente diz normalmente, da periferia do mundo, né? Então, é claro que nesse momento as congregações gerais permitem que os cardeais se encontrem, né, diariamente até o início do conclave e aí podem se conhecer um pouco melhor. O senhor tem um palpite? Mas é difícil dizer realmente quem surgirá como Papa, porque aqui corre esse ditado, né, romano, muito conhecido, né, que quem entra Papa sai cardeal. E temos alguns exemplos, né? Pelo menos o último Papa, quer dizer, o Papa Francisco, realmente ele não constava, né, de nenhuma lista dos futuros papas, nem na Bolsa de Londres, nem entre os jornalistas, nas listas nomeadas pelos jornalistas. E, no entanto, foi ele quem saiu Papa, né? Então, é sempre uma surpresa, não há dúvida nenhuma, entende? Certo. E falando um pouco sobre o Papa Francisco, quais os principais legados que ele deixa, na opinião do senhor? O Papa Francisco teve um pontificado muito singular, né? Na maneira, primeiramente, de governar, né? Se caracterizou sempre por um pontificado, um Papa muito simples, né? Um Papa que, desde o início, marcou, né, a maneira como ele iria governar, né? Na simplicidade, começando por viver em Santa Marta, né? Não no Palácio Apostólico, começando a pegar o ônibus para ir celebrar a primeira missa de Papa, né, no dia seguinte à sua eleição, ao invés de pegar o carro, né, com o seu motorista, ele tomou o ônibus e foi até a capela onde haveria de celebrar a Santa Missa. Depois, no seu dia a dia, né, ele sempre foi um homem muito próximo das pessoas, muito simples, muito acolhedor, muito próximo também, inclusive, da imprensa, né? O Papa Francisco nunca se recusou, digamos, a dar entrevistas com a imprensa em suas viagens apostólicas, às vezes durante os voos, né? Na volta, sempre atendia a imprensa e mesmo quando no Vaticano, sempre quando solicitado, ele atendia realmente a imprensa. Então, foi realmente ter o seu estilo próprio de governar. Aliás, como é próprio de cada Papa,
conforme o seu temperamento, né? Conforme a sua formação, a sua cultura, a sua origem. Ele sempre tem a sua marca própria, né? Especial, singular. E o Francisco, eu creio que governou realmente segundo a sua formação, segundo a sua história, né? Como jesuíta, como latino-americano, como argentino, de modo que nenhum papa digamos assim, é uma cópia do outro, né? Cada um tem sua história, sua origem, seu temperamento, sua formação, sua cultura. O senhor acredita que a Igreja Católica vai seguir no rumo das medidas empreendidas pelo Papa Francisco? Eu creio que sim, porque o que o Papa Francisco implementou, de certo modo, está no Concílio Vaticano II. Ele insistiu muito, né, numa igreja missionária, a igreja que existe para evangelizar, para anunciar o Evangelho. E traduziu isso numa frase muito significativa, própria também dele. Falava de uma igreja em saída, portanto, uma igreja que vai ao encontro das pessoas para levar o Evangelho. Não uma igreja autorreferencial, uma igreja que pensa em si mesma, mas uma igreja que sai ao encontro das pessoas. Isso ficou muito marcado no seu primeiro documento, no seu pontificado, chamado de Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho. Logo no seu pontificado, foi um documento programático, onde ele praticamente traça todo o programa do seu pontificado e que ele foi desenvolvendo nesses 12 anos em que ele esteve à frente da igreja. Primeiro ponto. Segundo ponto, um acento sobre a misericórdia, a bondade de Deus, né? Deus é coração, Deus não se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos muitas vezes de pedir perdão a Deus. Portanto, um Deus bondoso, misericordioso, que acolhe todas as pessoas e que se aproximam dele, né? Que se voltam para ele. É um acento muito forte também do Papa Francisco, sem dúvida nenhuma. Outra marca, sem dúvida nenhuma, é a sinodalidade. O Papa Francisco iniciou esse processo, né, sinodal, entende? Com 2 sínodos realizados por ele. Isto é, a igreja é chamada a caminhar juntos. Na igreja somos chamados a caminhar juntos. Essa sinodalidade que se expressa na comunhão, na participação e na corresponsabilidade. Esse processo iniciado e já bem adiantado, creio que certamente será continuado pelo próximo Papa, penso eu. Dom Damasceno, como é que o senhor vê a expansão das igrejas neopentecostais no Brasil? E pelos últimos números parece que a Igreja Católica vem perdendo um pouco de fiéis. Como é que o senhor vê esse fenômeno? Não, esse fenômeno já estava acontecendo, né? Mas pelo contrário, eu acho que a igreja está crescendo. Essa é a impressão que eu tenho. Por exemplo, aqui em Roma, né, agora, participando aí das exéquias, né, do Papa e do sepultamento do Papa Francisco, a quantidade de pessoas na praça, né, ontem, no sepultamento. Hoje, no domingo, a praça estava cheia do mesmo modo que estava ontem, né, no dia do sepultamento. E, sobretudo, muito jovem. Tive muitos jovens pela rua. Não sei se coincidia, né, estava previsto também a canonização do jovem Carlo Acutis, entende? Um jovem influenciador, né? E muito católico. Então, talvez muitos que vieram para esta canonização, que não ocorreu, né, porque o Papa veio a falecer, e aqueles que vieram depois, por causa da morte do Papa Francisco, certamente se juntou esses 2 grupos e realmente Roma está cheia, né, de peregrinos, de romeiros, de visitantes, de turistas, né? E por isso uma multidão imensa. Pelas notícias também que eu tenho, né, por exemplo, da França, da Bélgica, nesta Páscoa, muitos foram batizados, adultos batizados. Na França, se não me engano, se falou de 12 mil pessoas batizadas na Páscoa, entende? Em toda a França. O mesmo aconteceu na Bélgica. De modo que, pelo contrário, eu vejo um crescimento da Igreja Católica, não uma diminuição. Embora aparentemente possa
a gente pensar que a Igreja Evangélica está crescendo mais do que a Igreja Católica. Mas eu creio que não. Quando a gente olha para Brasília também, que é o lugar onde eu vivo, né, e tenho uma experiência, as nossas comunidades estão sempre muito participativas e muito cheias, né, as celebrações, tanto de jovens como de adultos. Então eu vejo um crescimento religioso também muito forte, muito forte. Eu vou fazer só mais uma pergunta para o senhor a respeito da ala mais conservadora dentro da Igreja Católica. Qual que é a influência que eles têm hoje no colégio cardinalício e se o senhor acha que eles podem fazer uma diferença no conclave? Não, eu creio que na igreja sempre, a igreja não é uma uniformidade, a igreja é uma unidade, né? É uma comunhão na diversidade, de modo que o pensar diferente, né? Não é, digamos assim, tão relevante na igreja. É importante que estejamos todos em comunhão, né? Em comunhão uns com os outros na igreja, cujo princípio e fundamento dessa unidade, dessa comunhão visível, né, da fé é o Papa. Portanto, temos que estar em comunhão com ele, com os demais bispos que formam o colégio episcopal, cuja cabeça é o Papa, sucessor de Pedro. Então, pensar diferente, mas manter a unidade, a comunhão, é uma riqueza até para a igreja. A diversidade é uma riqueza nesse sentido, entende? Na medida em que não se rompe a comunhão, não se rompe a comunhão com o Papa, não se rompe a comunhão digamos, na unidade da fé, né? Cujo princípio e fundamento é o próprio Papa, sucessor de Pedro. Então, é normal que aconteça isso devido às culturas diferentes, povos diferentes, histórias diferentes, tradições diferentes, mas se mantém a unidade da fé, que é muito importante, e essa comunhão com o Papa.